E agora eu vou explicar para vocês exatamente o que é cada parte aqui, beleza? Tá? Deixa eu só conferir, beleza? Tá tudo certo? Então vamos lá. Porque o meu outro computador aqui não entrou, beleza? Então, olha só. Nós temos a entrada do nosso quadro de cargas. Aqui na entrada, normalmente eu coloco de onde que tá vindo. Por exemplo, sei lá, QDGN, tá? Então, quadro de distribuição, quadro geral de distribuição. Então, você vai definir de onde que tá vindo aqui. Se tá vindo de um centro de medição, se não tá vindo, tá? Então, esse aqui é uma das funções dessa setinha que fala. Outra coisa é o tipo de cabo que está vindo. Então, normalmente, às vezes, as pessoas não colocam o tipo de cabo. Ela coloca aqui assim, tá? E aí não indica nenhum tipo de cabo no projeto. Isso tá errado? Não tá. Mas eu normalmente costumo colocar porque quando a gente vai fazer um cálculo de um cabo elétrico, normalmente existe uma diferença de corrente entre um fabricante e outro. Então, se eu uso o Prysmian, o que acontece? Se eu indicar a Prysmian, às vezes o Prysmian tem uma carga, por exemplo, de diferença de 5 a 10 amperes de diferença. De um cabo ali, um Xing Ling comprado da China. Então, não tem muito essa questão aí, então, de cabo, né? Galera, eu tô muito aqui encucado com isso aqui. Ah, tá, beleza. Fala aí, galera, no comentário aí se tá tudo certo no vídeo, porque eu não tô tendo retorno aqui hoje, viu? Se não tiver, depois eu vejo ali. E a gente vai ter que gravar essa aula de novo. Então, altos cabos aí da China, por exemplo, tem uma carga muito menor. Não só da China, mas cabos aí do Brasil também, de outras marcas, tem uma carga menor. Então, eu sempre identifico o tipo de cabo que eu estou utilizando no meu quadro elétrico ou na minha instalação. O cabo do alimentador do quadro elétrico é esse daqui, tá? E o eletroduto que está vindo ali até chegar nele, tá? Eu precisaria identificar isso aqui assim? Não tanto. Porque eu tenho uma planta que mostra os meus alimentadores, né? Mas eu já coloco ela aqui também, tá? Porque os alimentadores vão ser baseados nos meus quadros elétricos. Então eu já coloco aqui 10 milímetros e o diâmetro que tá passando aqui, tá? Esse quadro aqui não tá dimensionado, tá, galera? Depois não vem escrevendo no comentário aí que, tá errado isso. Não tá dimensionado, ele é só um quadro modelo, tá? Ó, quadro de cargas base. Então ele é uma base para você fazer os outros projetos, tá? Beleza. Aí eu tenho o que mais? Eu tenho o disjuntor de entrada, tá bom? Depois eu vou explicar o que são esses números. Eu tenho o disjuntor de entrada, eu tenho os DPS, tá? Nesse meu esqueminha unifilar. Qual o tipo de cabo que está ligando no meu DPS, que eles estão todos ligados no terra, que o neutro também está ligado no DPS, que está ligado no terra, beleza? Então, eu tenho a minha barra de neutro, a minha barra de terra, meus DPS e as minhas fases que estão chegando aqui, tá ok? E aí eu chego aqui e tenho um barramento de cobre, tá? Normalmente a gente utiliza às vezes esse tipo de barramento, tá? Normalmente também o barramento de cobre também tem que ser definido por neutro e por terra, então às vezes a gente copia ele para cá, ou a gente explica aqui em nota que o barramento de terra e o de neutro são os mesmos tipos de barramento das fases, tá? Ou algum outro tipo de barramento conforme os cálculos que você fizer no projeto, beleza? E aqui eu tenho o esqueminha unifilar de cada disjuntor de cada circuito. Aqui eu tenho explicando que aqui tem um DR, por exemplo, nesse outro aqui seria um contator para ligar algum circuito, por exemplo, de iluminação e assim por diante. Então é um diagrama unifilar bem simples, tá? Aqui embaixo nele eu coloco também uma nota do tipo de quadro e qual tipo de quadro qual a altura que ele tá bom? E qual modelo, se é de professor Bepô, se ele é de embutir, se ele é totalmente testado ou se ele não é. Então você pode também indicar. Você necessariamente precisa colocar isso? Não, tá? Mas a gente coloca para ficar o mais detalhado possível o nosso projeto elétrico.